Esse vídeo vai ser dedicado a você que quer prosperar, você que quer se desenvolver, que já está estudando como crescer, como se desenvolver, quer melhorar a sua situação financeira, pelo menos está dizendo que quer melhorar, você que está querendo conquistar o seu amor maravilhoso, né, e já está em busca, né, e não está mais tentando ficar no lado do lamento, porque eu não tenho uma pessoa linda, encantada. Esse vídeo é dedicado para você que quer prosperar. Não importa a área que você quer, o tamanho da prosperidade que você deseja, as coisas que você quer, mas não está conseguindo sair do lugar, parece que tem algo te travando e um sintoma que você está sentindo é ansiedade. E a ansiedade, ela está te atrapalhando, né? Ao mesmo tempo que você quer prosperar, que quer crescer, que ganha uma fagulha de vontade, que vai lá e trabalha, você está morrendo de medo de não dar certo, você às vezes tem um filho pequeno e está com medo das coisas não acontecerem, você já está adotando uma postura que eu chamo de uma postura de seta para baixo, que é uma postura de eu não vou agir com medo de não dar certo e isso não acontecer. Isso é muito comum mesmo, né? Para mim existe uma máxima. Vai ganhar de verdade quem entra no jogo para ganhar. Então, vai ganhar de verdade quem entra no jogo para ganhar. Se a pessoa entra no jogo para não perder, veja, você é um time de futebol, você tem um time de futebol, se o técnico do time falar, olha, nós vamos entrar hoje, eu não espero menos do que 4-0. Esse técnico está querendo entrar no jogo para ganhar. Agora, se outro técnico entra nesse mesmo jogo e fala assim, olha, nós temos um elenco que é um pouco inferior e hoje nosso objetivo, vamos lá, pessoal, vamos tentar empatar pelo menos, né, ou perder de pouco. Então, entrar no jogo para ganhar é totalmente diferente de entrar no jogo para não perder. E na nossa vida, tem épocas, né? Todas as pessoas fazem isso, não adianta, não existe super-heróis, então aquele coach que você está seguindo, aquela pessoa que você está seguindo, que você gosta, ao mesmo eu, se você gosta de me acompanhar, não existe pessoa que é perfeita, não vai dar, certo? Eu estou aqui falando, eu transbordo aquilo que eu tenho, que me sobra. Porém, existem na minha vida N fatores que eu tenho em falta e faz parte. Não dá pra gente ser bom em todas as áreas. E às vezes a gente é bom numa área e decide depois ficar bom em outra e até essa área que a gente era bom, a gente dá uma pequena regressão e faz parte da vida, certo? Mas em se tratando aqui dessa questão do entrar no jogo para ganhar, se você está com sintomas de ansiedade, com certeza, se você tem sintomas de ansiedade, eu já vou falar quais são, você com certeza está entrando no jogo para não perder. E é isso que está te impedindo de crescer, de se desenvolver, de evoluir. Conseguiu captar? Então, não fica querendo, fica nesse vídeo para prosperar, certo? Não fica querendo questionar. Primeiro, assiste ele todo, né? Se você quer prosperar e está com ansiedade, assiste o vídeo todo. Depois do vídeo é que você vai refletir. Então não para em conceitos que eu falar aqui agora e questiona eles. Primeiro, vai processando. Não precisa nem aceitar, mas não nega. Se negar, você vai fechar a porta para algo que pode mudar completamente a tua vida. Tá certo? Então vamos nessa. Então entende. Se suas pernas estão assim, ó. Se você tá tendo contrações involuntárias, se a sua cabeça não para de pensamentos que tem a ver com morte, com perda, com queda, com morrer alguém ou morrer você, se tem isso na sua cabeça, se passa isso na sua cabeça em algum momento do dia, todos os dias, o tempo todo, você está trabalhando para não perder, ok? Então você está trabalhando na defensiva.
Ah, mas eu sinto isso a vida toda e eu já prosperei assim. Você prosperou assim, pode ser que você tenha caído. A prosperidade é algo que é genuíno, é duradouro. Prosperidade não é métrica de riqueza, não, de dinheiro financeiro, não. Então, eu não estou falando aqui de crescimento financeiro, estou falando aqui de crescimento pessoal. E o crescimento financeiro, ele é consequência do crescimento, do entendimento, do autodesenvolvimento pessoal. E aí você vai entender isso daí. Então, pessoas que ficam subindo e descendo, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, é porque elas oscilam nessas questões e porque estão com medo. Eles entram no jogo com medo de perder ou entram no jogo para segurar o empate, entram no jogo para não perder, certo? Então, pensa nisso. Anota isso, fala assim, se eu estou com sintomas de ansiedade, se eu estou com contrações voluntárias, se eu tenho pensamentos negativos durante o dia para várias coisas, eu estou jogando um jogo de não perder. E isso está travando meu desenvolvimento. Entendido isso? Agora vamos para a segunda parte. Você que está tendo esses sintomas de ansiedade. Ansiedade ou qualquer outra emoção, grava isso que isso é muito importante. Ansiedade, amor, gratidão, medo, todas as emoções, felicidade, né? Todas as emoções, elas são expressões físicas, ou seja, uma emoção é só uma sensação física e é só isso mesmo. Vamos largar agora o romantismo de lado. Romantismo. Você vai parar de sofrer se você entender isso. Não tem que ter sofrimento. Ser humano não tem que sofrer. Nós temos a capacidade de não sofrer. Inclusive na morte, inclusive na perda, na miséria. Nós temos a capacidade de não sofrer. Mas o curso que a humanidade tomou, a nossa cultura, né, a nossa arte, as músicas, elas sempre hipervalorizaram as emoções de modo que a gente se tornou refém dessas emoções. As emoções, elas são expressões físicas de alterações bioquímicas. Então não há beleza no amor, ao contrário do que nós fomos convidados a acreditar a vida toda. Não há beleza no amor. Não há tristeza na perda. Não há... isso que eu falo é uma coisa que você só vai compreender. Você pode estar me achando um maluco agora, mas você só vai compreender se você entender bem esse conceito e entender bem como o nosso cérebro funciona, ok? E eu vou tentar dar uma pincelada nesse vídeo, mas você procura outros vídeos meus, você vai entrando nessa seara de entender como o cérebro funciona, como é o comportamento padrão, ação e reação, aí você vai entender. Não estou dizendo que o ser humano ele tem que ser pedra de gelo e não sentir nada, não é isso, você vai sentir. Mas nenhuma emoção ela precisa se exacerbar e toda emoção ela pode ser reprogramada, reconfigurada, processada, pensada. E é isso que eu quero trazer luz a você aqui para você deixar de sofrer definitivamente e desbloquear de vez o seu progresso, seu desenvolvimento, sua prosperidade. Então vamos lá. O medo é uma expressão física de uma condição bioquímica de proteção da vida. É só isso. Por que você tem medo de algo? Porque o seu cérebro tem configurado. O seu cérebro tem lá, ó, configurado, por aquilo que você aprendeu, aquilo que você já veio programado, você tem configurado os elementos que você deve se proteger. Então, nós já vemos com certas programações. Por exemplo, nós já temos uma programação para altura. Então, o ser humano ele já nasce com a programação de fábrica
que se eu chegar num lugar que é muito alto, mesmo bebezinho, eu posso morrer. Então a gente já tem essa programação para altura. Essa programação de altura nos impede da gente se jogar no penhasco. Nós já viemos com a programação para animais peçonhentos. E é por isso que a gente tem medo de cobra. Ninguém precisa ficar. Se eu nunca tivesse, né, em contato com cobra, eu tenho algum tipo de... Eu vou ter, o bebezinho, uma criança, eu vou ter algum tipo de reação de me afastar de determinadas cobras, de determinadas lagartas, de determinadas insetos. Então a gente já tem programações. Então a gente já vem de fábrica, certo? Então esse de fábrica faz parte aí da nossa genética, a gente já vem nos genes ali, ação e reação para determinadas circunstâncias. A gente já vem instintivamente com a busca pela comida, né? O bebezinho vai procurando o leite materno, o peito, ele chora, ele já vem com programação, certo? Então a gente tem algumas programações, né, que tem relação com medo, com busca do prazer, do afeto, do carinho. Então a gente já vem com isso, faz parte. Só que aí o que acontece? Dentro da barriga da nossa mãe, a gente tem ali a interação dos hormônios da mãe. E a gente já começa também, o nosso cérebro é uma esponja, desde a barriga, quando o cérebro é formado, começa a ser formado, conexões neurais começam a acontecer, a gente vai ter ali o desenvolvimento cerebral e desenvolvimento de conceitos também. Então, o que você passou na barriga de sua mãe, enquanto você já tinha cérebro, o que acontece? Você vai absorvendo e conceitos vão sendo formados. Então, não é incomum, por exemplo, para terapeutas como eu, encontrar pessoas que têm programação, que se sentem rejeitadas a vida inteira e que o problema da rejeição aconteceu numa briga entre pai e mãe, enquanto ele estava na barriga. E às vezes a pessoa procura a vida inteira razões do porquê que ela está com depressão, do porquê que ela está com problema, do porquê que está com isso, com aquilo, e foi na questão da barriga ainda. Então é preciso, às vezes, esse entendimento. Então, esse é o conceito. Okay? Então o nosso cérebro ele já vem com a programação de fábrica, e essa programação de fábrica ela já dita como as coisas devem acontecer. Ok. Então vamos para as emoções aqui agora dentro desse contexto, certo? Nós temos ali, as emoções, elas são traduções de estados emocionais. Então a gente deu nomenclatura para isso, certo? Então quando a gente está, por exemplo, com mais sangue nas extremidades, quando o nosso coração está batendo mais rápido, quando o nosso coração está batendo mais forte, quando o meu corpo comprime as artérias para que a pressão sanguínea, o sangue chegue nas extremidades, para que aconteça uma coisa chamada microvascularização, ou seja, que o sangue, você precisa que o sangue bata forte, e nesse sangue batendo forte, essa pressão aumentada faz com que microvasos sejam criados para ir para a extremidade, ou seja, para você ter irrigação em todas as áreas do seu corpo, nas extremidades, na ponta dos dedos. Isso acontece quando a pessoa está fazendo atividade física, por exemplo, quando a pessoa passa por momentos de sufoco, de estresse, de medo. Acontece isso. Justamente para quê? Porque no momento de perigo, isso é importantíssimo para você com ansiedade, no momento de perigo, o melhor a se fazer é correr ou lutar. Grava isso. Qualquer condição perigosa, ou eu corro dali, ou eu enfrento. Se for algo que eu não posso correr, tipo um leopardo, eu vou ter que enfrentar. Se for algo que eu posso correr, tipo um bicho preguiça na natureza, eu vou correr. Se for um penhasco, eu vou sair dali de perto. Então, a gente vem com essa programação de fábrica. Existem elementos que o seu cérebro já sabe. E como o cérebro trabalha por associação,
Então, essas associações, por exemplo, se você já vem de fábrica que não deve pegar em animais peçonhentos, de algum modo, o nosso cérebro ele já consegue associar uma pessoa de coração ruim, cara feia, olha, uma pessoa de coração ruim, de cara feia, um objeto que aparenta ser perigoso, de certa forma, nosso cérebro já consegue criar uma associação e aí ele engloba dentro daquele conceito de perigo, por exemplo, aquele objeto, aquela pessoa, aquela circunstância. Então é assim que o nosso cérebro ele vai se desenvolvendo. Então é como se fossem várias áreas diferentes. Então tem a área da segurança, tem a área do afeto, tem a área do amor, tem a área do trabalho, tem a área da diversão, tem a área do prazer sexual. Então, imagina como se houvesse áreas distintas para isso no seu cérebro e cada área vai se desenvolvendo e inclusive vai criando associações com outras e vai guardando conceitos. Então, se isso aqui hoje para mim, isso aqui é só algo que sustenta o celular. Só que ele quebrou, tá vendo aqui? Ele quebrou. Aí vamos lá. Isso aqui está no conceito de utilidade dentro do meu cérebro. Então, se é utilidade, quando eu precisar, por exemplo, de prender o meu celular, ele automaticamente me faz lembrar, ou seja, eu já tenho uma memória de que eu tenho ou que eu posso comprar esse objeto aqui. Tudo bem? Então ele gravou, tá no conceito de utilidade. Agora vamos dizer que isso aqui quebra, isso quebra, e eu me corto aqui. Me corto. Inesperadamente eu me corto com isso aqui. Eu vou sofrer uma lesão, dependendo dessa lesão, se eu for, vamos dizer que eu vou no médico, o médico diz, você quase morre, ou as pessoas dizem que quase morro. Então o que vai acontecer? Com o desenrolar da condição que eu me submeti com algo que meu cérebro tinha um conceito formado de utilitário, agora ele vai pegar, depois de eu viver essa experiência, o meu cérebro vai pegar isso daqui e vai reprocessar. Na hora que eu estiver dormindo, no meu sono REM, olha que doido, o cérebro vai processar aquela informação e vai observar o conceito. Opa, eu tinha um conceito que isso era utilitário, mas na real machucou, colocou a vida em risco, teve sangue. O que é que tem de sangue, vida em risco, isso daqui? Tem infarto, tem faca, tem não sei o quê, tem não sei o quê, não sei o quê. Pode ser, porque o cérebro, ele toma as decisões com base na programação que ele tem ali. Então pode ser que ele quebre a conexão neural de utilitário para isso daqui e crie uma nova conexão ou novas conexões da área de perigo, facas ou coisas do tipo que eu tenho que ter cuidado. E pode ir para uma área no qual eu tenho que fugir ou lutar. Ok, aí ele regravou lá, certo? Quando ele regravou, o que vai acontecer? Aquilo que está na programação, aí grava isso. Aquilo que eu tenho como programação dita as minhas ações e reações. Então, antigamente, quando eu achava que isso aqui era só utilitário, o meu cérebro me fazia lembrar dele quando eu precisasse de um celular, ou se ele estivesse aqui na minha mesa, não ia gerar problema nenhum. Mas o problema, quando ele reprogramou isso aqui, é que isso vai continuar na minha mesa, só que agora, o que é que meu cérebro vai fazer, sem nem que eu pense nisso conscientemente? O meu cérebro vai pegar e vai dedicar uma parte da sua energia, da sua atenção. Isso não é ação consciente, então é seu cérebro funcionando com aquela parte que você não toma conta. E ele vai estar fazendo, sabe o quê? Liberando adrenalina. Libera adrenalina. Essa liberação de adrenalina, o corpo entende, é um mensageiro de perigo. Eu estou diante de um perigo. Essa liberação de adrenalina, que é um neurotransmissor que passa informação de perigo, de que eu vou ter que fazer, ele vai gerar uma série de reações em cadeia. Por exemplo, a minha glicose
Ó, glicose. Glicose é meu combustível. É o combustível que os meus músculos vão precisar para trabalhar, para correr, para fugir. Olha aqui, olha. Ele começa a liberar. Eu estou cercado de adrenalina. Aí a adrenalina entra em circulação. Com a adrenalina aumentada, o que é que vai acontecer? Eu preciso de glicose no meu organismo. Para essa glicose ficar disponível para o meu corpo todo, eu vou precisar também de que meu coração bata mais rápido e talvez mais forte. Olha o corpo se preparando para um perigo iminente por conta de uma besteira. Só que essa besteira tem um contexto na minha história, na minha programação de perigo. Então, o cérebro faz exatamente isso e ele vai preparando, ó. Aí vai a adrenalina sinaliza, quem tiver que sinalizar, né? Aí vai lá a glicose, entra em ação, aí tá circulando glicose, aí o meu coração já começa a bater mais rápido por conta da adrenalina também, então minha frequência cardíaca já aumenta um pouco, aí a minha pressão pode aumentar um pouquinho também, aí o cortisol tem que entrar em ação, sabe por quê? O cortisol é um hormônio que se chama hormônio do estresse, mas na verdade é um hormônio que está circulante, ele está em ação quando há estresse. Então não é ele que causa o estresse, ele está em circulação quando há estresse. Por quê? Porque ele é um sinalizador do sistema imunológico. Então muitas células do sistema imunológico serão produzidas por conta do cortisol. Então o cortisol vai lá, é como se ele fosse avisando, opa, tá tendo perigo, tem uma coisa que pode invadir. O cortisol vai preparando, juntamente com a adrenalina, noradrenalina e outros neurotransmissores, ele vai preparando o ambiente bioquímico para uma luta ou para uma fuga. É exatamente isso. E às vezes o meu cérebro me avisa com sinais sutis que eu começo a prestar atenção. Pô, por que esse negócio está aqui? Aí eu tiro ele de lugar. Eu começo a ficar um pouco incomodado com isso aqui, mas eu não tomo nenhuma ação drástica porque é algo a gente considera conscientemente como algo simples. E não fica lembrando que isso tem a ver com fato. Né? E o que acontece? Esse tipo de situação, esse conceito, isso tudo, vai fazendo com que eu comece a sentir essa alteração, esses efeitos. Então, se eu tiver com cortisol, eu já fico mais alerta, mais estressado, eu já começo a raciocinar menos, eu estou agora com menos atenção e mais foco em correr. Eu fico eu sinto meu coração acelerar, não é verdade? Eu sinto ali, aí os meus músculos começam a se contrair involuntariamente. Só que eu continuo naquele ambiente. Eu não saio. Eu fico me sentindo um pouco mal. Comento com alguém, estou ansioso, estou estressado, estou sem foco, meu TDAH está batendo, estou procrastinando, estou sem atenção. Você fala tudo isso. Quando você começa a sentir o efeito da alteração bioquímica. E o nome disso é ansiedade ou medo, depende da circunstância. Né? Então, a ansiedade é esse medo leve, é esse medo que a gente não sabe o que é. Aí, quando há uma exacerbação, ou quando a gente está diante de algo que o cérebro encara como um medo absurdo, que a gente tem que correr imediatamente, aí a gente tem a sensação do medo, certo? Real. Ou a gente pode entrar até em crise de pânico. Mas é tudo o mesmo mecanismo. Então, medo e ansiedade eles estão ligados. E aí o que acontece? Eu não mudo, e aí o meu cérebro faz o quê? Ele começa a processar informações. Porque ele fala assim, esse indivíduo tá aqui diante, mas não tá acontecendo nada. Essa cobra não deu bote, ele não machucou de novo, ele tá parado, inclusive o indivíduo pegou e botou ele pro lado, eu tô prestando atenção, e ele começa a procurar associações, é como se fosse um computador processando. Peraí, se isso aqui não está fazendo esse cidadão correr, eu vou ver se há outras coisas que fazem com que ele corra. E aí ele começa a conectar com outras redes neurais, outras áreas da rede neural, no caso, e aí flashes
que são os pensamentos conscientes, começam a se tornar reais na minha mente. E aí o cérebro faz o quê? Bom, se não é isso aqui, pelo menos eu vou fazer esse cidadão correr, ou fugir, ou lutar. Vamos lá. A pessoa sentiu o batimento cardíaco acelerado, aí vem aquela notícia que você ouviu do médico, ou vem uma lembrança de alguém que morreu de infarto, aí vem um dia que você ficou muito mal porque você não pagou uma conta, aí pode vir N situações na sua cabeça, seu filho doente, o assassinato de alguém, ou notícias ruins no caso, coisas que seu cérebro já guardou na caixinha do quê? Do medo, da ansiedade, do estresse. Por quê? Porque você agora tem adrenalina, você tem cortisol, você tem noradrenalina, você tem uma série de hormônios que estão ali em plenitude no seu corpo e que eles estão fazendo você estar no estado que era para você correr ou fugir. Mas você está parado, você está quieto, você está aqui. E aí a gente não consegue lidar com isso. E é por isso que surgem os pensamentos negativos, pensamentos de morte, de que não vai dar certo. Você vai diminuindo cada vez mais a sua capacidade de refletir, de raciocinar. Aí pode ser que você tenha uma crise de pânico, de ansiedade, ou pode ser que você não consiga fazer o trabalho que você está fazendo, você não consiga ter novas ideias, você não consiga seguir com o seu propósito. Por quê? Porque os flashes na sua cabeça, quando você começar a dar atenção a eles, aí você começa a novas cascatas e novos pensamentos virão, novos sentimentos virão e aquela sensação física, ela vai crescendo aos poucos ou se tornando frequente. Então você dorme e acorda naquela sensação iminente e o seu corpo buscando o tempo inteiro alguma coisa que faça você correr, fugir, lutar. Ele está o tempo inteiro em alerta. Então a ansiedade é exatamente isso. Ponto final. Então, tudo que você falar de ansiedade, de medo, é isso. É o seu corpo, seu cérebro, ele tem conceitos formados e tem algumas coisas no seu ambiente, seja um ambiente físico ou seja um ambiente mental, está na sua programação, que seu cérebro está interpretando que você está sob perigo iminente. Isso pode ser realmente o medo das contas, o medo de fracassar, o medo da sua mulher ou seu marido reclamar, sabe? O medo de ser uma vergonha, de passar vergonha, de fazer isso, de fazer aquilo. Então, como é que eu saio disso? Como é que eu resolvo isso? E esse vídeo é enorme, mas cheio de informações. Se você ver e rever, você vai compreender isso daí, certo? Como é que você sai disso? Como é que você resolve essa questão de uma vez por todas? Primeiro é essa consciência. Se eu estou tendo esse estado alterado físico, esse estado alterado físico é o meu cérebro identificando que há algo perigoso. Ponto final. Eu já sei disso. Então, quando eu sei de algo, mas eu não sei o que causa algo, o que é que eu deveria fazer? Questionar. Mas como que eu questiono ao meu cérebro isso daí? Aí é que vem o pulo do gato, que você deve prestar bastante atenção. Sabe aquela segunda voz que está sempre falando com a gente? A maioria de nós ignora essa segunda voz. Alguns de nós leva essa segunda voz como um mentor. Tanto ignorar quanto levar essa segunda voz como um mentor não são coisas boas para a gente. Por quê? Essa segunda voz que nós ouvimos é o nosso cérebro com a nossa programação. A nossa programação não é um oráculo. Por quê? Seu cérebro, ele é programado de acordo com o ambiente
e com aquilo que você vivenciou até aqui. Ou seja, o seu cérebro ele foi programado, ele tem uma programação, e que aquela programação pode não ser a melhor dos mundos. Então, se você não é rico hoje, é porque o seu cérebro ele não é programado para riqueza. Acabou. Se o seu cérebro está programado para riqueza, o resultado é rápido. Você se torna rico rápido. Se o seu cérebro é programado para a saúde, você nem encosta em comida porcaria. Você odeia comida ruim. Se o seu cérebro tem uma programação para algo, sua vida é para aquele algo. Ele dá um jeito. Acabou. Então a gente não pode confiar na nossa programação. O que a gente precisa ter, que é o desenvolvimento pessoal, é aprender com o tempo a entender o que está errado, a programação, que é chamada de bloqueios, né? Entender o que está errado e reprogramar ou ressignificar esses bloqueios. Então você não pode confiar. Então eu não posso confiar 100% na minha intuição. Tem que ter cuidado. Porque se eu tiver um cérebro que tem a programação para me manter na zona de conforto, quando eu estiver diante de uma oportunidade que vai requerer trabalho e eu deixar minha intuição falar, minha intuição vai me botar para o lado que vai me deixar na zona de conforto. E eu não vou aproveitar aquela oportunidade. Então, por isso que eu preciso treinar o meu cérebro. Aí sim, quando eu já souber a programação para cada coisa que eu quero na minha vida, como o cérebro está programado, aí sim eu posso confiar nele. Mas até lá não. Nem eu posso negligenciar. Por quê? Porque a sua programação, ela dita 99% da sua vida. Toda ação e reação, todo pensamento que você tem, decisão, tudo é com base na sua programação. O que a gente pensa que tem livre-arbítrio, a gente não tem livre-arbítrio. Não tem mesmo. O nosso livre-arbítrio, ele é limitado à nossa programação. Por exemplo, eu acho que eu tenho controle sobre as decisões que eu tomo. Mas, por exemplo, eu acho que eu tenho controle sobre a decisão se eu chupo picolé ou não. Não é verdade? Mas se a minha programação, o meu cérebro adora picolé e quer doce, por mais que eu esteja conscientemente me esforçando, com minha força de vontade, ser saudável e não comer picolé, o que vai acontecer? Se o meu cérebro quer muito aquilo, o que vai acontecer é o seguinte, você vai ter esse tipo de pensamento e você vai se identificar. Olha, hoje pode porque eu fui para academia, eu posso porque eu estou de parabéns, hoje dá para eu comer um pouquinho, comer agora não vai matar ninguém, depois eu vou para academia e vou continuar, durante a semana eu faço minha dieta. Se esse tipo de pensamento vem, é porque o seu cérebro não está bem programado, e aí ele te convence, então ó, a segunda voz, é ela que aparece para te convencer a você comer mais um pedaço de picolé. E aí você vai achando que é o bichão, ou a bichona, né, que é dona da sua vida completamente, que tem livre-arbítrio, e você vai lá e escolhe chupar o picolé naquele momento, dando a desculpa que você aceitou do seu cérebro, ou seja, você não teve livre-arbítrio. Você acha que teve, mas a sua programação foi que lhe convenceu daquilo. Então você tem um grande mentor, só que esse mentor pode ser um merda. Então se você tem uma programação de um merda, você estará ouvindo merda e ele vai te deixar mais na merda, ok? Então, eu preciso calibrar, né? Eu preciso recalibrar ou calibrar mesmo a minha programação como se meu cérebro fosse um robô feito para me servir. Só que para ele me servir, ele tem que ter recursos, ele não pode ter distrações, né? Ele tem que ser treinado e direcionado. Para quem manja de inteligência artificial ou está em contato, quando você vai pedir um prompt, por exemplo, no ChatGPT ou alguma outra inteligência artificial, quanto mais específico, direto, e quanto mais dados você der para treinar a ação e reação do ChatGPT, né, você vai ter uma resposta melhor, mais precisa, mais eficiente. E é por isso, a gente não pode confiar no ChatGPT em qualquer resposta que ele der. A gente precisa treinar.
o nosso cérebro é igualzinho. Na verdade, a inteligência artificial foi criada a imagem e semelhança do funcionamento do nosso cérebro. É uma rede de informações e essa rede de informações, a partir do comando que a gente dá, ele tem a resposta. Mas para ele dar aquelas respostas, ele é programado, tem uma programação. E você pode alterar aquela programação. Então você pode definir personalidade, você pode definir a forma de escrita, né? Módulos de informação, restrição, para não ter devaneios, né? Então, o nosso cérebro funciona igualzinho. E é assim que você controla, tendo essa consciência de que o seu cérebro é programado, que você começa a desbloquear agora o grande poder que o ser humano pode conseguir e que você vai ver nesse vídeo. Eu acho que com o que eu já te falei aqui, já mereço um like para ver se esse vídeo chega para mais pessoas. E eu quero que você compartilhe com pessoas que você ama de coração e que estão precisando de informações como essas. Okay? Então, eu vou fazer o possível para fazer cortes desse vídeo, para ficar mais fácil a compreensão, mas eu espero que você esteja se divertindo, que esteja entendendo e que esse vídeo sirva, pelo menos, para trazer consciência para você. A mudança pode ser que demore um pouco mais, mas se trouxer consciência, uma formiguinha, tá, atrás da orelha já é importante para mim e pelo menos você continua aqui comigo com outros vídeos e outras informações. Mas voltando cá. Tendo essa consciência, agora é a hora de você botar em prática a reprogramação. É uma coisa simples, mas requer treino. E o que eu vou passar hoje para você aqui é um treino rápido, direto, mas que não vai resolver toda a sua vida. Você vai precisar de mais informações, mas já vai dar um bom estalo para você resolver, tá bom? Então vamos lá. A gente tem essa capacidade de raciocínio, de refletir conscientemente. E a gente tem a nossa intuição. A intuição, que é a programação, ela vem a programação em si, ou seja, o cerne do conceito que o seu cérebro tem sobre algo, ele vem primeiro, então é a primeira informação que vem sempre, vai aparecer, e com aquela informação é que você vai usar aquela informação para refletir, raciocinar e ser ser humano. Então, o que a gente precisa para entender a programação é calibrar o nosso sensor de percepção, de quando eu fizer uma pergunta para mim mesmo, uma pergunta para si mesmo, você perceber a resposta que vem de bate-pronto. Então essa resposta, ela sempre vem com menos de um segundo, então são milésimos de segundo mesmo, e ela vem, inclusive, antes de eu terminar a pergunta. Então, a programação é mais rápida. A minha forma de me comunicar com o cérebro, ela não é uma linguagem falada. Então, a nossa intenção, a comunicação é pela intenção. Então, a programação, ela vem de bate-pronto. E aí eu vou fazer uma orientação para você. Como que eu identifico a minha programação, certo? Só um detalhe aqui. Lembra, a sua programação, você pode encarar como sendo a verdade programada, mas pode não ser a verdade absoluta, porque você pode mudar essa verdade programada na hora que você quiser. Mas você pode confiar, você confia na informação como programação. Então, para muitas respostas, você vai já ter consciência, eu já sabia disso, mas para outras respostas, você vai ficar meio receoso, triste, você vai ter ali um impacto. Por exemplo, qual é a primeira pergunta que eu sempre oriento aos meus alunos, clientes, mentorados, enfim? Para eu saber a minha programação, eu preciso
perguntar para mim mesmo e perceber essa resposta de imediato. E eu começo sempre com essa pergunta: quem é a pessoa que eu mais amo? Eu perguntei de uma pessoa. Quem é a pessoa que eu mais amo? Se você perceber que raciocinou, ou seja, demorou mais de um segundo, raciocinou, pergunta de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A resposta ela precisa vir de bate pronto, às vezes até antes de eu fazer a pergunta, de eu terminar no caso. Então, vai ter gente que vai ter a resposta que é mãe, vai ter gente que vai ter a resposta que é pai, vai ter gente que vai ter a resposta que é, às vezes tem filho, tem um filho. Isso é muito legal, porque às vezes aparece o filho, a pessoa tem filho, e às vezes a pessoa que ela mais ama é o pai do filho que ela nem tá mais casada. Olha que doido. Então, se vier algum tipo de resposta assim, é nesse tipo de resposta que você não espera, mas que no fundo você sabe que você vai perceber a programação. Então você pode fazer perguntas aí, pergunte coisas do dia a dia ou coisas até relativamente óbvias, que elas servirão de constatação da sua programação ou servirão para você se impactar e perceber o quanto que você está programando errado. Por exemplo, no âmbito dos relacionamentos familiares, o amor, no âmbito do amor, vamos pegar no âmbito do amor, na caixinha do amor do seu cérebro, você vai falar assim, você já pode pensar, quem são as duas pessoas que eu mais amo nessa vida? O seu cérebro vai responder, certo? Aí, digamos que eu tenho 2 filhos, certo? Eu tenho 2 filhos. Aí, digamos que veio na minha cabeça meu pai e minha mãe. É uma dualidade aí, né? Eu estou diante de uma dualidade, né? Eu gostaria que fossem meus filhos. Moralmente, eu acho que eu deveria amar meus filhos do que meus pais, mas na minha cabeça vem meus pais. Ou vem assim, ó. Quem são as 2 pessoas que eu mais amo? Aí vem minha esposa e vem meu irmão. Aí filhos e pais ficam de lado. Já pensou? Vai acontecer isso com muitas pessoas. Então, quando vier esse tipo de resposta, você vai fazendo no âmbito do amor, no âmbito dos relacionamentos, de trabalho, de tudo. Quem é a pessoa que eu mais gosto do trabalho? Aí, se bater que é a pessoa... Ah, ótimo, ok. Quem é a pessoa que eu não suporto no meu trabalho? Às vezes você acha que não suporta ninguém, né? E você pergunta assim, quem é a pessoa que eu não suporto no meu trabalho? Quem é a pessoa que eu acho mais competente no meu trabalho? Vem a resposta. Então, toda a resposta que eu faço a pergunta, é sempre bom estar com papel na mão. Papel, celular, bloco de notas, o que você quiser. Mas é assim, ó, você faz a pergunta, vem a resposta de bate-pronto. Se não vier, você faz de novo, e percebe. É bom fazer isso no ambiente calmo. E aí, quando você obtiver essas respostas, você joga no papel quando a resposta não for o que você espera. Então, eu tive uma resposta que a pessoa que eu mais amo é, sei lá, meu irmão e minha esposa. E eu acho que deveria ser os filhos. Aí, o que vai acontecer? Você vai questionar agora o seu cérebro o porquê daquela resposta. Então, por exemplo, você vai fazer várias perguntas e vai ter as respostas. Aí depois você tira um tempinho para questionar o seu cérebro por quê de cada resposta daquela que você não esperava, que tem a ver com sua programação. Por que meu cérebro está programado para amar mais meu irmão do que meus filhos? Então eu vou chegar para o meu cérebro agora e vou fazer que pergunta. Vou olhar lá, né, todos os quesitos e vou perguntar por que as pessoas que eu mais amo são meu irmão e minha mãe, minha esposa, né? Aí meu cérebro vai com essa mesma base. A programação vai me responder por causa disso.
por causa daquilo. Aí você pode aprofundar com quantos porquês você quiser. Por quê? Quanto mais eu questionar, mais dados eu vou ter sobre como o meu cérebro se rearranjou nessa questão, nesse quesito. E eu vou encontrando os porquês. E isso é incrível. Isso dá um autoconhecimento absurdo, não que é a verdade, né, absoluta, mas de como o seu cérebro está programado. E você vai se autodescobrindo. Então, eu aconselho que você treine isso, só essa parte de ter consciência da sua programação. Começa pela família, pessoas que você ama, relacionamentos. Né? Por quê? Aí vem o dinheiro, vem tudo, aí você dá para você saber toda a programação. Por que que eu me mantenho ganhando 3 mil reais? Por que que eu ainda não fiquei rico? E aí é massa, porque você vai achar respostas assim, ó. Eu fiquei rico, eu não quero ser rico. Não quero ser rico. Pode vir assim, eu não fiquei rico porque eu nem trabalho para ser rico. Ah, eu não fiquei rico porque dá trabalho. Ah, eu não fiquei rico porque eu vou me afastar da minha família. Ou seja, cada pessoa tem sua programação. E aí você pode ir questionando o seu cérebro de cada resposta daquela. E vai anotando. Ok. Aí voltando para você que tem ansiedade, né? Ah, você prometeu ansiedade, falou e nada de ansiedade aí agora. Agora que entra a ansiedade. Quando você estiver sentindo qualquer sintoma da ansiedade, o que você vai fazer agora? Você vai perguntar. Aí digamos que toda vez que eu sento na minha mesa, eu fico ansioso, fico com o coração acelerado e não consigo me concentrar. Aí vamos dizer que eu aprendi agora com esse vídeo, né? E eu vou sentar para fazer essa minha... encontrar os porquês das coisas acontecendo na minha vida. E aí eu vou chegar para o meu cérebro e perguntar, por que eu entro aqui no meu escritório e eu fico com o coração palpitando? Aí o cérebro normalmente responde assim, a programação, porque eu tô com medo. Medo? Aí eu pergunto ao medo. Medo de quê? Ah, eu tô com medo do negócio do apoio do celular. Aí, de uma maneira inocente, eu não lembro por que esse é o negócio do celular, né? Acho até idiotice essa resposta, acho uma resposta besta, que não faz sentido, mas eu resolvo continuar. Por que eu tô com medo dessa questão do celular? Ah, porque isso é perigoso. Aí eu pergunto à programação, por que é perigoso? Ah, porque isso machuca, pode me matar. Oh, por que isso pode me matar? Ah, porque quase me matou uma vez, aconteceu um acidente, eu me machuquei. Aí você vai cair no ponto-chave da questão. Que às vezes são coisas tão bestas, que a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, um dia eu briguei com minha mãe, tipo assim, ó, eu não tô conseguindo me concentrar. Aí eu pergunto ao cérebro, por que eu não consigo me concentrar? Ah, porque eu tô preocupado. Tô preocupado com o quê? Tô preocupado com minha mãe. Isso já aconteceu há 3 anos, vamos dizer. Tô preocupado com minha mãe? Tô preocupado com minha mãe. Por que tá preocupado com sua mãe? Com minha mãe? Ah, porque eu falei com ela que eu odiava ser filho dela. Às vezes a pessoa nem lembra. Quando eu falei que eu odiava pra minha mãe? Aí vem, quando eu briguei com minha mãe daquela vez, eu sinto que eu machuquei muito ela e eu tô preocupado de como ela tá se sentindo. Será que minha mãe tá se sentindo mal? Aí a sua programação vai dizer, com certeza. Aí quando você chega nesse ponto, você fala, meu Deus do céu, meu cérebro gravou isso e eu não tô ficando em paz com isso. Meu cérebro tá o tempo todo pensando nesse quesito e realmente eu já tive alguns flashes disso. Quando vejo minha mãe, eu fico meio tenso. Aí você continua questionando o seu cérebro. Então o que eu posso fazer para resolver esse problema? O
que pode me deixar em paz em relação a isso? Aí ele vai responder porque ele tem um conceito de paz. Aí tua programação vai responder para você. Vai lá e pede desculpa a ela por aquele dia. Se eu só pedir desculpa, aí eu questionando meu cérebro, se eu só pedir desculpa, isso vai me deixar em paz? Só pedir desculpa. Aí você vai, toma uma atitude e pede desculpa à sua mãe. Quando pedir desculpa, você não precisa fazer nada, só reconhece. Vai acontecer o fato, você reconhece. Aí você deixa passar um dia e pergunta para o seu cérebro agora já direto. Tipo, agora que eu já pedi desculpa à minha mãe, faz sentido eu continuar preocupado? Aí, o cérebro pode responder, faz. Aí você pergunta, como assim faz sentido? Por quê? Porque eu estava preocupado com isso, mas agora eu estou preocupado com outra coisa. Aí ele vai dizer a coisa lá, vamos dizer que está preocupado com as contas para pagar. Por que eu estou preocupado com as contas a pagar se eu tenho meu trabalho, se eu estou trabalhando para isso, para me desenvolver? Aí o cérebro vai te responder, talvez. Porque eu não sinto confiança naquilo que eu faço. No que eu estou fazendo. Por que eu não sinto confiança no que eu estou fazendo? Porque o que eu vendo, o produto que eu vendo, a coisa que eu vendo, não é algo que eu acredito. Mas por que eu não acredito? Porque um dia meu pai falou comigo que era uma porcaria, ou porque eu sempre afirmei isso, que o que eu vendia não prestava. Então é assim? O que eu preciso fazer para mudar esse conceito? Então você vai questionando o seu cérebro. E aí você vai ver que você vai descobrindo os porquês de como você se sente, das suas ações, e é assim que você vai reprogramando, por mais incrível que pareça. Existe esse questionamento na psicologia, e é bem parecido, que é chamado de questionamento socrático. Mas a gente consegue dar um burst nisso, que na área da psicologia ainda não tem nenhuma técnica usada por psicólogos que você faça isso, aí fica a cargo de quem? De quem estuda fora das terapias integradas, integrativas, das pessoas que saem da bolha, que fogem até do que se tem de convenção de comprovação científica. Eu, por exemplo, eu gosto de ir além. Então tem muitas coisas que pessoas que trabalham com terapias integrativas, que se permitem mais, que não estão presas a determinados conceitos que já foram provados cientificamente. E eu não estou dizendo que esses conceitos estão errados ou nada, eu nem estou dizendo que os conceitos usados estão certos, mas, por exemplo, é permitido usar determinadas técnicas ou questões que até foram propostas por grandes pensadores e pessoas importantes na história de outras teorias, mas que ainda não se conseguiu provar cientificamente. Então, existe esse conceito de fazer esse questionamento, e existem técnicas de você meio que simular, por exemplo, é uma técnica que eu uso bastante, de simular o sono REM, que é um processo no qual você consolida memórias e que funciona absurdamente bem. Não vai dar para eu explicar isso aqui agora, mas fica de olho nos meus vídeos que você vai entender. Mas o fato aqui da ansiedade, que você vai acabar com a ansiedade se você entender isso. Se você levar isso a sério e pegar outros vídeos meus, acessar, perceber, você pode fazer um atendimento comigo também, tem que verificar se tem vaga, certo? Não é sempre, porque o atendimento é personalizado. Mas você pode acelerar. Mas com aquilo que eu te ensino aqui, basta pensar, anotar, assistir, reassistir, entender os conceitos e as técnicas que eu te passo. Então, fazer esse questionamento já vai te dar pelo menos aí, 50% a 60% de melhoria dos sintomas da ansiedade, porque você vai perguntar para tudo. Então, se as suas pernas estão balançando, por que tá
Por que minhas pernas estão balançando o tempo todo? Porque eu estou o tempo todo querendo correr. Ah, porque eu estou com medo. Estou com medo de quê? Das contas. De eu não conseguir pagar. Mas por que eu estou com medo de não conseguir pagar se as contas estão lá na frente ainda? E eu tenho um trabalho a fazer. E aí você vai questionando e vai se autodescobrindo, vai descobrindo a sua programação. E quando você descobre, você tem que entender o seguinte, que você é capaz de implantar novos conceitos. Então, se você for capaz de perguntar, questionar, até eu chegar num momento, como acabei de dar o exemplo aqui, né, você vai reprogramar muita coisa. E não vai precisar mais de outras técnicas, às vezes até de terapia. E terapia é muito bom, né? Se você puder fazer, tiver como fazer, faça. Faça, porque é investimento. Então, entenda isso. E eu desejo muito, de coração, que essa técnica, essa partezinha que você pode fazer de autoconhecimento vai mudar imediatamente a forma como você lida com tudo ao seu redor. E questione o seu ambiente de trabalho, né? Você pergunta para o seu cérebro, esse ambiente de trabalho, ele tá, para mim, ele tá me levando para a prosperidade ou para outro lado? E aí pode ser que tua programação diga para outro lado. Então como é que eu posso transformar ele num ambiente de prosperidade? Aí ele pode falar para você, tira essa cadeira daqui, porque ela remete à pobreza, ou está ligada com alguém que já faleceu. Tira isso daqui, melhora essa bagunça, conserta, bota um quadro. O teu cérebro, ele tem conceitos formados. A programação é quem dita, mas se você for mexer na programação, você consegue alterar ela. E isso é incrível. Isso é incrível. Então, experimenta isso. Eu sei que o vídeo é muito longo, muito grande, e poucas pessoas chegam até o final, mas se você chegou até o final, experimenta, faz, vão surgir dúvidas, aí você coloca aqui embaixo as dúvidas, que eu vou analisar, não só dúvida, mas a dificuldade. Se você não conseguir botar em prática, você coloca a sua dificuldade aqui embaixo, porque aí eu crio vídeos em cima da dificuldade, porque meu intuito aqui é fazer você prosperar, fazer você se resolver com seus problemas, melhorar a sua ansiedade para você conseguir pensar no crescimento. E você só vai conseguir pensar no crescimento quando sua programação estiver alinhada com esse crescimento. Então, a sua dificuldade em relação a aplicar essa técnica, você coloca aqui nos comentários, né, e não deixe de compartilhar com quem você gosta, com quem você quer bem. Não sai por aí só compartilhando, porque é um compartilhamento vazio. Aqui não me interessa muito só visualização, me interessa visualização de qualidade e que realmente eu consiga fazer a diferença na vida das pessoas, porque tem muitas pessoas que fazem a diferença na minha vida com vídeos como esse, de todas as áreas que eu estudo, né, com livros, com compartilhamento do conhecimento, e eu estou aqui transbordando aquilo que dá certo para mim, dá certo para meus clientes, e que certeza vai dar certo para você se você seguir os passos que eu falo aqui, tá bom? Então, vai estudar, vai botar em prática, começa agora, começa hoje, para tudo que você está fazendo, porque isso é mais importante do que o pequeno problema que você tem para resolver aí. Porque se você fizer isso, até esse problema que você tem para resolver, você vai enxergar de outra maneira. Você pode até começar com o problema. Como o seu cérebro está programado para resolver esse problema. Então, é isso, forte abraço e até o próximo vídeo.